Graça e paz, vamos para uma nova matéria que iniciaremos hoje, a matéria teologia. Hoje nós iremos aí falar um pouquinho sobre teologia, sobre o significado, sobre o conceito e definição do que é teologia. Eu enviei aí para os alunos eh, algumas anotações. Em cima delas que nós iremos estar trabalhando a aula de hoje. O que vinha a ser teologia? A palavra teologia, ela é derivada de duas palavras. Palavra teo, que quer dizer Deus, e logia, que quer dizer estudo, tratado, ciência, ou seja, é o estudo de Deus, é o tratado de Deus. O conceito de teologia que eu trouxe para vocês são os seguintes. Primeiro, não tem como estudar Deus. Aí você pode ficar pensando, se nós vamos estudar sobre Deus, como não tem como estudar Deus? Eu digo que não tem como estudar Deus porque Deus não é um objeto passível de estudo. Não tem como pegar Deus, colocar dentro de um tubo de ensaio, levar para um laboratório e analisar Deus através de lentes microscópicas. Não, não tem como estudar Deus. Deus é um ser que se auto-revela ao homem. Deus não é um ser passivo de um estudo, mas Deus, ele é o ser ativo no processo em que ele mesmo é estudado. Nós temos aí um Deus que se auto-revela. E dentro da revelação de Deus, nós temos três tipos de revelações, que é a revelação geral de Deus, onde Deus se revela a todo homem através da história, através da natureza, através do ser humano, né? No Salmos 19, ele é muito bem claro dessa revelação geral de Deus, que Deus se revela a todo homem, ateu, o espírita, o católico, o evangélico, todos têm essa revelação geral de Deus. E a revelação especial de Deus, que é quando Deus se revela ao homem através da sua palavra. E o maior exemplo, o ápice da revelação especial de Deus foi a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E temos aí também, dentro da revelação especial, o que chamamos de revelação progressiva, que é Deus se revelando progressivamente aos homens. Deus se revelando aos poucos para o homem. Dentro da revelação progressiva, nós vemos o plano de Deus sendo elaborado desde do Jardim do Éden através de Adão, e Deus vem se revelando progressivamente através de Noé, através de Moisés, através de Davi, através dos profetas, através da lei, até chegar ao cerne dessa revelação, que é Jesus Cristo, apontando para um futuro escatológico, que será também a eternidade. E aí está a forma de Deus se apresentar. Então aí nós resumimos o conceito de Deus, tá bom? O conceito de teologia. É um estudo de um Deus que se auto-revela para nós outros. E definição de teologia. Eu trago aqui uma frase do Dr. Hermes Maia. Ele é aqui de São Bernardo do Campo, um grande teólogo, professor de faculdades excelentíssimas, escritor de mais de 27 livros, e ele traz uma definição que é a que eu trago comigo. Teologia é o estudo sistemático da revelação especial de Deus, conforme registrada nas Escrituras Sagradas, tendo como fim último glorificar a Deus por intermédio do seu conhecimento, aplicação e obediência à sua
palavra. Então, o Dr. Hermes Maia, meu professor de teologia sistemática, ele definiu desta maneira a palavra teologia, né? Que é a sistematização da revelação especial de Deus. Eu coloquei aqui nas anotações também que o nosso Deus, ele é um Deus transcendente e ele é um Deus imanente. Por que um Deus transcendente? Um Deus que está além da física, um Deus que está além dos cosmos, um Deus que está além da metafísica. Ele transcende a tudo e a todos. Mas ao mesmo tempo que ele é transcendente, está tão longe, ele também é imanente. Ele mora dentro do nosso ser. Ele mora dentro do nosso coração. O nosso coração, o nosso corpo é a morada de Deus através do Espírito Santo. Então, o nosso Deus, o único Deus, é um Deus transcendente, que transcende a tudo e a todos, ao mesmo tempo. É um Deus imanente, que mora dentro de mim e de você. Eu trouxe duas palavras aqui também, dois conceitos teológicos, que nós iremos trabalhar, que são essas linhas monergistas e sinergistas, né? Eu quero aí trazer uma breve explicação para que nós possamos absorver estes assuntos. O que vem a ser monergismo? Monergismo é uma corrente de estudo, um sistema de estudo, né? Também conhecido como calvinismo. A palavra monergismo, né? Mono, de um, né? Ela quer dizer que os homens não têm participação nenhuma na salvação. A salvação, ela é exclusivamente um ato de Deus e o homem não tem participação aí na salvação. Por isso que é monergismo. Somente Deus é o Deus que, através da sua graça, ele insere a fé no coração do homem e este homem é atraído à presença de Deus e assim este homem não teve participação nenhuma na sua salvação porque ele foi atraído pelo Espírito Santo. É bem interessante para os irmãos que quiserem ir mais a fundo. Estudem os 5 pontos do calvinismo, em detrimento dos 5 pontos do arminianismo. São pontos aí interessantes para quem tem a curiosidade, quem quiser se aprofundar mais no assunto, conhecer sobre esta questão, né, que é muito falada no nosso meio, entre calvinismo, arminiano, quem está certo, quem está errado, embora nós pentecostais, nós somos arminianos, tá bom? E, além da corrente monergista, eu coloquei embaixo a corrente sinergista. A corrente sinergista ela é dividida em 2 grupos, assim como eu disse. O primeiro grupo são dos arminianos e o segundo grupo dos semi-pelagianos. Os arminianos, eles acreditam que a salvação ela parte de Deus, diferente lá dos calvinistas, que acreditam que o homem não tem participação na salvação. Nós, arminianos, acreditamos que a salvação parte de Deus. Porém, nós temos participação, sim, no ato da salvação. Por que parte de Deus? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nós estávamos como mortos, então nós ouvimos a palavra de salvação através de um ato do Espírito Santo, ou seja, nós estávamos como morto, ele não ouve, morto, ele não escuta, mas o Espírito Santo abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a palavra da verdade. Ou seja, a salvação parte de Deus, parte através de um ato de Deus, de um ato divino. Então, nós ouvimos, gera fé no nosso coração
e nós somos atraídos à presença de Deus. Porém, nós temos a liberdade em ir até a Deus ou de não ir até a Deus. Essa aí é a grande diferença aí dos calvinistas e arminianos. Para o calvinista, a graça é irresistível. É um dos pontos do calvinismo. A graça é irresistível. Ele fala que quando o Espírito Santo, a graça de Deus, agarra, envolve o homem não resiste. Já nós arminianos dissemos, não tem como resistir à graça assim. A graça de Deus, ela é uma coisa linda, mas muitos homens passaram pela graça, conheceram a graça, porém rejeitaram a graça de Deus. Tá? E dentro dessa linha aí sinergista, né, que acreditamos que existe a participação do homem na salvação, nós temos arminianos, assim como eu acabei de dizer, que acredita que a salvação parte de Deus. E tem aí também os semipelagianos, que acreditam que a salvação parte totalmente do homem. Fala que o homem tem a capacidade de chegar até Deus sem a influência do Espírito Santo. É meio difícil, mas eles acreditam nessa maneira. E é bem interessante falar dos semipelagianos, porque quando tratamos dessa questão do livre-arbítrio, muitas das vezes o que defendemos não é um livre-arbítrio baseado aí nos postulados de Armínios, mas nós muitas das vezes ensinamos um livre-arbítrio baseado nos postulados semipelagianos, que são heréticos. Devemos tomar aí muito cuidado nessa questão, né? É interessante que existe um livro de Erasmo de Roterdã, ele escrevendo aí para Martinho Lutero, falando sobre a questão do livre-arbítrio, né? O nome do livro é Nascidos Escravos, o Nascido Escravo. Ele disse que, na verdade, não existe uma liberdade arbitrária no homem, mas existe aí uma escravidão da vontade, ou uma vontade escrava. Ele fala que a nossa carne, ela tem a tendência de se voltar a tudo que é errado, tem tendência de voltar para o mal, tem a tendência de voltar para o pecado. Porém, ele fala que quando nós agimos através do Espírito Santo, quando nós deixamos que o Espírito Santo age em nossa vida, daí sim, nós temos a liberdade, a verdadeira liberdade através do Espírito Santo. Então, usar esses argumentos de, eu tenho livre-arbítrio, né, é meio complicado. Porque toda vez que eu não sou guiado pelo Espírito Santo, eu faço uso do livre-arbítrio. E a maioria das vezes quebramos a cara, né? Essa aí é a palavra. Portanto, baseado nesse pensamento aí de Erasmo de Roterdã, o Paulo também escreveu, né, lá em Romanos, no capítulo 7, o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Porém, o mal que eu não quero fazer, ele sempre está diante de mim. Este sempre eu faço. E Paulo vai falar, miserável homem que sou eu. Quem me livrará do corpo desta morte? Né? Aí Paulo, o corpo desta morte, Paulo estava falando aí do próprio pecado, né? Existe aí alguns teólogos que ensinam que existia uma cultura aí que Paulo conhecia muito bem, de homens que eram homicidas. E quando esse homem era um homicida, ele pegava o corpo da pessoa que morreu e carregava nas suas costas. E ali aquele corpo ia entrando em estado de putrefação. E a condenação daquele homem era carregar aquele corpo até ele morrer também. E Paulo havia matado o pecado quando ele aceitou a Cristo Jesus. Mas o pecado estava grudado nele, o pecado não saía de cima dele. Mas lá na frente, Paulo vai descobrir, né? E Paulo vai falar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
O corpo da morte parecia estar grudado, mas somos libertos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus vos abençoe e até a próxima aula.